Tá, vamos lá. A pergunta é a seguinte. E se não tivesse ninguém te observando? Você ainda iria querer? Se não tivesse absolutamente ninguém olhando pra você, você ainda iria querer fazer o que você faz hoje em dia? Você ainda iria querer atingir aquele objetivo que você tanto quer? Ou você só quer essas coisas e vive o que você vive hoje por causa dos outros? Seja pra provar alguma coisa pra alguém, pra conseguir respeito, autoridade, aprovação. É o quê? Você tá vivendo a vida que você realmente quer? Ou você vive a sua vida em função de agradar outras pessoas? Eu acho que é uma pergunta super válida. Esses dias eu li, algum tempo atrás, na verdade, acho que no começo do ano, eu li um livro muito interessante chamado Psicologia Financeira. Eu não sei se é esse o exato nome, mas eu acho que era Psicologia Financeira. E nesse livro, o escritor, ele traz um paradoxo muito interessante. Ele diz que, na maioria das vezes, quando você quer, por exemplo, um carro de luxo, na maioria das vezes você, claro que tem todo o conforto de ter um carro, mas na maioria das vezes você quer esse carro para conseguir aprovação, respeito, admiração de outras pessoas. Só que quando você tá nesse carro passando na rua e outras pessoas veem você nesse carro, muitas vezes elas não olham nem quem tá dirigindo o carro. Na maioria das vezes elas só olham o carro e admiram o carro, elas não olham quem tá dirigindo no carro e pensam, caraca, que pessoa foda, eu gostaria de ser ela. As pessoas olham o carro e elas se imaginam dirigindo o carro porque elas também gostariam de ter aquele carro. E por que elas gostariam de ter aquele carro? E é aí que começa o complexo, o paradoxo. E é aí que começa o paradoxo. Tá entendendo? A gente se apega muito a coisas materiais. Eu sempre fui uma pessoa muito desapegada a coisas materiais. Isso chegou até a ser um defeito e eu recebi muito julgamento de muitas pessoas. Mas eu nunca tinha visto isso como um defeito, como desvalorização, você não valoriza nada. Eu sempre valorizei as coisas que eu tive, mas eu sempre dei mais valor para outras coisas. A gente quer provar pra gente que a gente consegue provar as coisas para as outras pessoas. E esse é um complexo também, né? A gente vive nisso. E... bom, muitas vezes na verdade, eu tô numa crise de identidade muito forte, uma crise existencial muito forte, e faço terapia e tudo mais, conversando com a minha terapeuta, eu sempre chegava na pergunta de, caraca, mas eu não sei qual o meu propósito de vida. Só que eu percebi que dessa busca desse propósito de vida, eu simplesmente estava associando completamente esse propósito de vida com grana, com fazer dinheiro. Porque eu achava que o meu propósito de vida estava associado a fazer grana. E provavelmente tá também. Não que dinheiro seja algo ruim, dinheiro move o mundo, né? A gente precisa de dinheiro, é muito bom ter uma casa, um banheiro limpinho, uma cama para deitar, eu acho muito importante. É muito interessante ter isso. Mas durante muitas perguntas, dúvidas internas, perguntas não respondidas, eu achei um livrinho meu, um caderninho, na verdade, que eu escrevo. Esse caderno eu comecei a escrever nele, eu acho que em 2016. Por aí. 2016, eu tinha 16 anos quando eu comecei a escrever nele, tem muita coisa. E muita coisa que eu vi escrita nele, eu percebi que eu estava perdendo muito ao longo dos anos. Coisas que eu julgo particularmente muito boas pra mim, eu vi que eu estava perdendo literalmente a minha essência nessa busca. Porque muitas vezes eu achava muito legal ficar horas trancado no meu quarto enquanto eu estava trabalhando, e minha mãe chegava em mim pra conversar e eu não dava atenção porque eu tava buscando grana pra pagar alguma coisa pra ela que ela provavelmente nem precisava. O que ela precisava no momento? Ela precisava de atenção, carinho. E eu não tava dando isso pra ela porque eu tava buscando mais coisas pra ela que ela nem precisa. E dentre
toda essa busca de autoconhecimento e perguntas, eu cheguei a uma conclusão de que eu sei qual é o meu propósito. Eu sempre soube qual era o meu propósito, só que eu estava muito me perdendo no caminho, justamente por essa busca infinita que a sociedade joga muito em cima da gente, a família joga muito em cima da gente, enfim, uma crença construída na base e às vezes é muito difícil você sair dela realmente. Eu sei porque eu estou inserida nisso também e eu sei que é muito difícil. Mas a gente não consegue fugir de quem a gente é, e hoje em dia eu sei fortemente que o meu propósito é ser quem eu sou. E eu não vou fugir disso. Eu vou ser quem eu sou. Eu tô aqui pra ser quem eu sou. Quantas vezes alguém não chegou pra mim e falou, cara, mas você não pode fazer isso, não sei o que, isso não condiz com você. Cara, quem é você pra dizer isso pra mim? Eu tô na busca de ser quem eu sou, quem eu quero ser, não quem eu quero ser de acordo com tudo que me foi imposto desde quando eu não sabia falar, tudo que eu quero ser mesmo. Então, esse é o meu intuito de vida, ser quem eu sou. E eu acho que de muitas pessoas também. Eu vou te dizer uma coisa, a partir do momento que você... Primeiramente que é preciso ter uma coragem absurda para ser quem você é. E a partir do momento que você consegue isso, você vai ver que as coisas se encaminham com muito mais leveza e muito melhor na sua vida. Todas as vezes que coisas muito boas aconteceram na minha vida e que eu via as coisas andando e se encaminhando, eu estava sendo quem eu era. E eu me vi muito perdida agora, esses tempos atrás, procurando um propósito para minha vida, porque eu estava justamente perdendo a minha essência atrás de uma coisa que eu nem sei se eu quero para provar, sei lá o que para alguém que eu não sei nem quem é. Essa pressão que cai sobre a gente é muito triste. Daí cabe a gente escolher se a gente vai cair nela e viver à mercê disso tudo ou não. Eu escolho não. Eu particularmente escolho não. Então, voltando na pergunta que eu fiz no início do vídeo, é uma pergunta que eu faço para mim sempre e que eu te indicaria a fazer caso você sinta necessidade. E é isso.